A paz do Senhor, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubens, Ministério União da Igreja Peniel. Daniel, livro de Daniel, Velho Testamento, capítulo 2, o versículo 48, diz o seguinte: olha o que é que diz. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Glória a Deus. Se você for ler aqui o contexto todo, você vai ver que Daniel era um homem de Deus, um servo de Deus, e Deus o usou no dom da ciência para interpretar o sonho de Faraó, o rei de Babilônia. Ele teve um sonho e falando das vacas gordas, vaca magra. Se você for ler todo o texto, você vai ver a história do rei de Babilônia. E Deus colocou Daniel lá para esse fim, para livramento da fome que haveria de vir sobre o Egito e toda a terra. E Deus usou Daniel os dons de Deus, né? De interpretação, de sonho, discernimento, para que Faraó tivesse a resposta do sonho, o qual ele havia tentado com todos os sábios, ninguém sabia decifrar. De fato, né? Porque a interpretação vem de Deus e ele próprio que deu o sonho. E a interpretação de sonho e visão pertence a Deus, porque tudo é de Deus. E se as pessoas quiserem viver, subsistir sem Deus, é impossível. Pode até tentar viver, mas morrer sem Deus vai ser terrível, por causa da condenação eterna. Mas vamos lá. Esse assunto é profundo. Daniel, após ter respondido ao rei com sabedoria de Deus, deu discernimento do sonho, interpretação, ele foi exaltado pelo rei, por Deus, né? Na verdade, através do rei. E ele ganhou muitos presentes, como falou o versículo, e foi colocado como governador sobre todos os governadores das províncias para governar. Isso é política. Existe ainda muitas pessoas leigas sobre política. Existe a pessoa que se envolve e vota. Existe a pessoa que se torna um militante do bem ou militante do mal, da boa política ou ruim, e existe o leigo, que diz: eu não gosto de política, mas tem que votar. E aí muitas vezes não gostam de política e ele vota errado, que é manipulado por alguém que usa a ciência de forma destruidora de instituições e pessoas, e manipula esses que dizem: eu voto por votar, e aí vende voto, não sabe o que é isso, não pesquisa, usa o orgulho para defender o seu político de estimação e termina cooperando com o mal, porque aquilo que Deus não acha lugar para usar a pessoa, quem vai usar é o diabo. E se a pessoa se colocar num lugar de leigo, não pesquisar, vai ser um alvo fácil de manipulação do mal ou da política ruim. Então, a política nunca foi algo que não fosse de Deus. Tem muita gente leiga que diz: eu não me envolvo. Eu conheço pregadores aí que ficam em cima do muro, que é o bem, só fala de Jesus, é maravilhoso, ora, mas não se envolve de maneira nenhuma, nem para sim nem para não. Mas ele é daquele: Deus que der, eu vou seguir. É Deus que sustenta, sim, é Deus que sustenta, mas se a gente não lutar como igreja, acaba com tudo. Se não fosse os evangélicos cristãos que trabalham na política, existem os corruptos, existe. Mas se não fosse a direita conservadora que guarda a palavra de Deus, o Brasil já tinha sido afundado em muitas instituições no mundo. Agora você está vendo a diferença nos Estados Unidos, por mais que alguém não goste, chame Trump de radical, mas ele é um homem primeiro cristão e usa o dom da ciência de maneira maravilhosa. Não comparado a Daniel, mas ele é muito usado por Deus, Trump. Quem quiser que diga que é o diabo, que é orgulho, mas ele está pelo caminho certo, é a favor da justiça verdadeira e não essa justiça inventada por esquerdistas que não procuram se aprimorar no conhecimento e cegamente segue seus líderes. Seu líder porque existe, entre aspas, os seus chefes, né, as pessoas que eles
os leigos sujeitam, né? E aqueles que entendem de política preferem por mal, ou os corruptos ou os vendidos, né? Existe todo tipo de política, mas nessa sujeira toda existe pessoas do bem, existe pessoas conservadoras que trabalham pelo bem, e a desinformação ou a manipulação das massas, que isso é próprio do diabo, manipular para destruir, desde o princípio ele usou a manipulação para destruir a harmonia que Eva vivia com Adão, né, e a obediência a Deus. Ele usou dessa influência para destruir o que Deus tinha criado, né? E por causa disso contaminou toda a terra, e Deus é que veio se oferecer em sacrifício através do seu Filho Jesus para salvar. Então a política, a pessoa tem que se aprimorar, gente. Não é também, eu não sou contra a teologia, eu não sou contra a pessoa estudar, mas se faz isso, faça de maneira curada, para não não ter professor sobre cada um que crê em teses do diabo, entendeu? Como aquele sábio do Babilônia, sabia tanta coisa de feitiçaria, mas na hora não pôde ajudar o rei, porque o sonho era de Deus, e Deus dá a quem obedece a ele, a quem ele quer ou a quem ele preparou para exaltar. Então entenda de uma vez por todas, se você está no lugar de leigo e não investiga, ou investiga conforme aquele que investiga para passar pano sobre o errado e abraçar sabendo que é errado, você está fora da presença de Deus. Eu conheço muitos pastores que infelizmente estão pecando diante do Senhor, e que Deus leve eles ao arrependimento, porque na verdade, pastor de esquerda, irmão, pastor que não é conservador, está no caminho errado, precisa rever os conceitos se quiser se salvar. Não sou eu que dizer a palavra. O que a gente conhece a árvore é pelos frutos, não é pela folhagem, é pelos frutos que produz. Então abra o seu coração para Deus, investigue, procure ver os fatos como são e quebre aliança com pessoas que fazem a política do mal, a política que destrói as instituições e matam pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com algumas pessoas, e que que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Em nome de Jesus. Shalom Adonai.